a gente luta muito para que o Brasil compreenda a dimensão da revolta dos malês. Vocês estão vendo ali, ó, ao lado no nome Vilma Reis, Revolta dos Malês, janeiro de 1835, portanto, acaba de completar 188 anos, desde que foi um dos gritos mais expressivos na luta contra a escravidão no país. Vilma, eu tenho uma alegria particular, sabe? O Lula, quando estava preso, ele pediu para que fizéssemos lá no canal Paz e Bem um curso sobre história do Brasil, história do povo brasileiro. E um destaque do curso foi exatamente a Revolta dos Malês. Foram 3 aulas sobre a Revolta dos Malês com o professor Pedro Lima Vasconcelos. Semana que vem ele vai estar aqui. Até para pensar a historiografia, que era a historiografia oficial sobre este evento. E ali foi muito interessante, porque foi um dos temas que mais convocou Lula. Lula entendeu que ali estava a formação do Brasil. A formação do Brasil estava assentada sobre a Revolta dos Malês. Ele, depois disso, ele pediu, leu livro sobre a Revolta dos Malês. Ele ficou muito encantado com a história dos malês. Ele conhecia pouco e passou a conhecer muito. Tanto que ele, várias vezes, ele esteve na Bahia. A primeira vez que ele foi da Bahia depois de sair da prisão, ele praticamente deu uma aula sobre a Revolta dos Malês, assim, muito impactado que ele ficou. Então, as pessoas, talvez fora da Bahia, não tenham a dimensão da relevância para esta sociedade que foi a Revolta dos Malês. E a gente quer te ouvir sobre isso. Ô, Mauro, primeiro eu quero agradecer, né, pela possibilidade de nós, Lula, na sua força, conseguiu nacionalizar o debate sobre 2 de julho, né? Algo que o nosso hoje senador Jacques Wagner, mas naquele momento governador, e antes de Jacques Wagner, a própria companheira Lídice da Mata, quando foi Lídice, quando foi prefeita de Salvador, enfrentando o que a gente não sabia o nome ainda, que é violência política, né? Toda a brutalidade política que Lídice enfrentou, de 92 até 96. E Lídice começou muito a levar o hino, né? O hino da Bahia, né? Para nos lembrar que com tiranos não combinam brasileiros corações, né? E depois Jacques Wagner. E Lula conseguiu nacionalizar e levar para o mundo o 2 de julho, né? Caminhar o 2 de julho. E como você disse, né? Fazer com que Geraldo Alckmin vivesse a hiperrealidade de povo, de andar no meio da rua que ele nunca teve a oportunidade de viver, né? E a revolta dos malês, a gente luta muito para que o Brasil compreenda a dimensão da revolta dos malês. E eu penso, eu escrevi aí no chat aqui para você, né, que o livro Um Defeito de Cor, da nossa querida Ana Maria Gonçalves, assim como o livro, né, a Lula leu. revolta. Lula leu na cadeia. Impactou profundamente. Eu estou lendo aqui, viu, Vilma? Eu não tinha lido ainda. São 941 páginas Pois é. de muita audácia, Uhum, né, e brilhantismo literário. uhum. É fantástico. É um livro fundante para pensar o Brasil. É um livro fundante. Lula leu, Livros estou que fascinado. inventaram o Brasil, né? Que É, nos isso aí. dá o direito a uma outra narrativa. E é a história de Luísa Maim, né? E daí que a gente também, ao ler Ana Maria Gonçalves, se a gente para ler João Reis, nosso grande historiador da Bahia, que foi para todos os arquivos mundiais para entender, juntar e nos trazer de volta a revolta dos malês, né? Uhum. Antônio Monteiro, historiador baiano, essa geração toda de historiadores da Bahia, como Vlamir Albuquerque, que eu espero, Mauro, que você, um dia desse, possa convidar a Vlamir Albuquerque para vir aqui no Fórum Fechou. Café, porque ela é demais, né? Assim como Cecília Soares e tantas outras, né? Essas mulheres da história na Bahia.
Não, E se você topar, já na quinta que vem, vamos chamar a Vlamira. Me passa o é, contato, você fazer uma conversa, Vilma e Vlamira. Acho que vai dar uma boa, Ave Maria, eu vai não dar tenho nem samba. roupa, eu não tenho nem roupa para vir nesse evento, né? Não, vai, oh, perfeito. Mas, assim, quando a gente pensar no que Antônio Monteiro, esse historiador, que ouviu ainda as histórias dos homens negros estivadores no cais da Bahia, né? Sobre Luísa Maim, sobre Pacífico Licutã e Manuel Calafate. Negros islamizados na Bahia que sabiam, alguns sabiam mais de 4 idiomas, né? E ensinavam os seus senhores e eram os professores, eu estou falando e me arrepiando, professores e professoras dos seus. Hoje a gente tem muito motivo, Mauro, para celebrar. Quando a gente pensa que reviravolta, hoje a gente está dando respostas contundentes. É bom dizer que Luísa Maim é a mãe de Luiz Gama, o gênio do direito no século XIX, aquele que, vendido aos 10 anos de idade pelo seu pai branco, ele vai e chega até São Paulo, depois Rio de Janeiro, e ele consegue fazer a luta e libertar mais de 500 como advogado. Né? Então, Luísa Maim é um orgulho para nós, né? E o Brasil precisa. Neste ano, Mauro, que a gente completa 20 anos da primeira lei que Lula fez como presidente da República, a Lei 10.639, lei que nos deu direito ao estudo das relações étnico-raciais no Brasil e estudo, portanto, da história e da cultura afro-brasileira e africana em todos os níveis da educação brasileira. Foi a partir dessa legislação que o então ministro da Educação, Haddad, junto com a Unesco, fez a histórica coleção da História Geral da África. Né? Foi ali que a gente pôde ler em português e tendo nas prateleiras de todas as instituições de educação brasileira o pensamento de Amadou Ampateba, Joseph Kizerbo, de todas as historiadoras e historiadores africanos. Portanto, são 20 anos que nós estamos criando um caminho. E para selar essa nossa vitória, Mauro, a gente começou a semana com a notícia que essas notícias só num governo de Luiz Inácio Lula Silva. A historiadora negra, professora da UNB, né? Mulher que foi estudar os jornalistas negros do século XIX, a imprensa negra do século XIX, que foi estudar os abolicionistas, né? Como José do Patrocínio e Luiz Gama, Ana Flávia Magalhães Pinto, esta semana anunciada pela primeira vez, em 185 anos, pela primeira vez, uma mulher negra será diretora-geral do Arquivo Nacional. Então, para nós, é muito potente e é muita vitória. Né? Então, Lula, ao dar esse giro na América Latina e fazer concertação política e botar aquela alegria no sorriso de Alberto Fernandes e de toda a América Latina e deixar a direita desconcertada ao fazer concertação política, Lula vai arrumando, né, e reposicionando o Brasil no mundo. Janja colocou isso em suas publicações, todas nós estamos muito felizes de colocar isso em nossas publicações, e para nós é muito. Né? Hoje, na Bahia, tem celebrações e tem atos de dizer adeus. Hoje, uma grande historiadora baiana, a professora Márcia Paim, que foi nossa colega no CEAFRO, Programa de Extensão da Universidade Federal da Bahia, Programa de Educação para a Igualdade Racial e de Gênero da UFBA, o CEAFRO, professora Márcia Paim, partiu ontem para o estado de origem, como diz a minha mãe de santo. Né? Ela partiu ontem para o estado de origem e fica aqui, né, o nosso abraço para toda a comunidade candomblé, para todas as nossas professoras, mulheres negras que têm plantado sonhos de liberdade
na cabeça de nossas crianças e juventude. Professora Márcia Paim é uma dessas mulheres, né, que plantou esses sonhos de liberdade em nossas cabeças, e ontem ela partiu para o estado de origem, né, aos 60 anos de idade. Não sabia. Jovem, Muito ainda, jovem. Né, mas, né, de uma família tradicional de Candomblé da Bahia. E para nós, professora Marluce, a gente tem momentos, a gente está celebrando, é aqui que a gente fala o poema de Landeu Noalê, né? 1835 vezes Malê há de levantar, né? É nesse momento que uma Malê partiu, né? Porque essa mulher, a gente olhava para a professora Márcia Paim e a gente sempre lembrava que nós tínhamos muitos motivos para... Eu vou te mandar aqui uma imagem dela, porque eu acho que são essas coisas, né, e essas pessoas que nós precisamos continuar celebrando. Manda. Ela foi secretária da Educação da Bahia? Não, ela é professora de História, foi professora do CEAFRO, né, Não foi que secretária, lá não. Desculpa. passaram mais de 6.000 jovens dos blocos afros, dos terreiros de candomblé, dos coletivos de mulheres, né? Dos centros, das rodas de capoeira, das posses de hip-hop. Ela é uma mulher professora que ela entrava numa sala de aula e ela enchia de esperança essas salas de aula, sabe, Mauro? Então, para nós é muito forte a gente... Aqui, Enfim. já tô salvando a imagem dela aqui para mostrar para todo mundo a imagem da professora. Eu não estou encontrando uma imagem Márcia mais... Paim. Não estou encontrando uma imagem mais nítida A dela. rede de mulheres de terreiro da Bahia botou essa imagem aqui, eu estou mandando para você. Manda. Assim, muito linda, por sinal, a imagem, né? Manda. Eu tinha encontrado uma aqui, mas não estava com uma definição boa. Manda que eu Professora pego. Márcia Paim é QED do terreiro de Maroqueto. A gente está falando de uma tradição de mais de 200 anos na Bahia, de uma família que carregou e carrega a dignidade, a história e a memória do candomblé, né, para o Brasil. Então, para nós foi um baque muito grande ontem, né? É isso, Mauro. Lembrar de Luísa Maim, todas as emoções que a gente está vivendo nesse dia de hoje. Lembrar que nossos passos vêm de muito longe. Nossos passos vêm de longe. Tá aqui, olha. Uma foto dela no comunicado, né, do seu falecimento. E aqui uma foto, a definição não está muito boa, mas uma foto num ambiente que era um ambiente natural dela, né, que é uma biblioteca. Uma biblioteca numa escola, visivelmente uma biblioteca numa escola. Isso, Tá aí, isso. tá aí. E deixa eu colocar outra imagem. Vilma se referiu a este que talvez tenha sido foi um dos últimos atos de Haddad e talvez o maior dos atos, ou maior, não sei se é o maior, mas é com certeza um dos maiores atos de Haddad como ministro da Educação. Isso não sou eu que estou falando, né? O próprio Haddad diz isso, né? O próprio Haddad diz isso, que é o lançamento da coleção na História Geral da África, né? Daí, mas é o seguinte, não precisa desembolsar dinheiro, está disponível na internet, né? Você pode baixar, está disponível gratuitamente na internet, você pode ler a partir da internet, não precisa gastar dinheiro, não, comprando esses livros se você não tem condição.